Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 31, intitulado Dissertações Espíritas. E hoje, Carlinha, vai ser a mensagem de número 19. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será realizada pela nossa irmã Aramita. Mestre Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro e do estudo. Quantos dizem que queriam ter essa oportunidade de parar para estudar, mas não tem tempo. Então graças te damos, porque tu nos permitiste e também nós demos a nossa contribuição para pararmos, sentarmos, estudarmos e refletirmos. Mas ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos também saber da responsabilidade, que não basta estudar e refletir. É preciso adicionar isso ao íntimo e depois transformar em atitudes e comportamentos. Então ajuda-nos, porque tu sabes que nós somos os espíritos rebeldes, os que fogem do dever, os que querem o descanso, os que ainda estão no aprendizado de dar valor ao trabalho e ao serviço. Então ajuda-nos a porfiarmos contigo, ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, vamos aprender com quem, Carlinha? São Luís. Pouca coisa? É muita coisa. Meus amigos e crentes fiéis, sinto-me muito feliz sempre que vos posso encaminhar para a senda do bem. É uma doce missão que Deus me dá e de que me envaideço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Ai, que lindo! Ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito de caridade vos reúna, tanto a caridade que dá como a que ama. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva. Essa é a única grandeza que Deus reconhece. Só então os espíritos bons virão a vós. Do contrário, os do mal se apossariam de vossa alma. Sede benditos em nome do Criador e crescereis aos olhos dos homens ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. São Luís. Comenta, Carlinha, um pouquinho. É lindo, né? Vamos comentar nós duas? Vamos. Então vamos lá, vamos aqui, vamos ponto a ponto com São Luís. Acho que o primeiro movimento de amorosidade é nos chamar de amigos, né? Como diz o nosso Senhor Jesus lá na obra Boa Nova, tenho-vos chamado amigo, porque é o maior título que alguém pode ter, pode dar a alguém aqui na Terra, amigo. E aí tem também a outra fala, né, de Jesus, quando Pedro questiona por que Jesus, a sua primeira aparição, foi justamente transformar água em vinho. Na sua aparição pública, que a gente diz assim, na sua primeira aparição pública, fazendo, né, o milagre, como diz a nossa Carlinha, foi justamente transformar a água em vinho. Então Pedro questionou se Jesus não estaria incitando as pessoas, né, à bebida. E Jesus olhou para Pedro e respondeu assim: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo, né? E que resposta! Eu acho que Pedro ficou sem chão, porque Jesus não se defendeu, não questionou a pergunta de Pedro, apenas disse assim: olha, naquele momento o mais importante era o meu amigo, era o noivo. Seria uma vergonha para o noivo não ter vinho suficiente na festa do seu casamento, né? Conheces a alegria de servir a um amigo. Então, quando São Luís chama amigo, é porque é amigo mesmo. Então ele diz: meus amigos e crentes fiéis,
É como se fosse assim, eu estou falando aos amigos e os crentes fiéis. Sinto-me muito feliz sempre que vos posso encaminhar para a senda, para o caminho do bem. Me sinto muito feliz. Depois a gente está aqui, está estudando, né? Quando a gente recebe uma mensagem, olha, às vezes chega no meu Instagram, eu fico tão feliz, sabe, gente, de dizer assim, nossa, tia, agora eu estudo espiritismo com tanta alegria. Nossa, tia, agora eu estou aprendendo espiritismo. Nossa, tia, eu pensava em suicídio, isso não penso mais. Nossa, tia, minha vida é outra, minha condição. Gente, isso é o nosso maior salário, né, meninas? Que esse é o propósito do espiritismo. E ele diz, olha só, ele diz aqui que ele se sente muito feliz, como diz, sempre que vos posso encaminhar para o caminho do bem. É uma doce missão que Deus me dá e de que me envaideço. É uma doce missão que Deus confiou a São Luís. Ele diz, eu me envaideço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Ser útil é sempre uma recompensa. E é verdade. E é verdade. Quantas recompensas não se recebe? Que o espírito de caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, como a que ama. E esse pedido dele é algo assim de fundamental importância. A gente diz assim, quando Jesus fala, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muito se amarem. Porque quando nós verdadeiramente temos essa caridade que ama, a gente não vai cair nas armadilhas dos espíritos perversos que tentam nos distanciar. E que algumas vezes a gente é obrigado a se distanciar, porque não tem mais como perseverar, não tem como continuar. Mas por quê? Porque nos faltou amor. Se tivéssemos verdadeiramente amor, nós não cairíamos nessas armadilhas, porque só lobos caem nas armadilhas dos lobos. Que o espírito de caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, como a caridade que ama. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores. Quais são as injúrias que mais nos machucam? São dos nossos detratores ou daqueles que convivem dentro da própria instituição, dentro do próprio trabalho? Por isso, quando Jesus pergunta a Jesus, e quem vai lhe trair? Ele responde, aquele que divide o prato comigo. E nessa hora, quem estava levando a mão? Judas. Aquele que divide o prato comigo. E essa é a dor que mais dói. As pessoas estando próximo de ti, ao teu lado, comendo no mesmo prato. Essa dói, é difícil. Mas os detratores a gente está pronto, né? Ele diz aqui, ó. Mostrai-vos paciente. Mostrai-vos paciente contra as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus, porque todo o trabalho é de quem? De Deus. Só então os espíritos bons virão a vós. Só então os espíritos bons virão a vós. Ele deu todos os caminhos desse arco-íris espetacular do amor e do bem, para que aí sim a gente possa ter a ação dos espíritos bons. Do contrário, os do mal se apossariam de vossa alma. Olha, contrário disso daqui, o mal se apossa de nós. Então, de humildade, caridade. Humildade, caridade. Sim. Sede benditos em nome do Criador. Em nome do Criador, ou seja, é por ti, meu Pai. E crescereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. Mensagem de São Luís. E aí, Carlinha? Uma mensagem bem curtinha, né? Mas que fala rica, de caridade, de amor. E, de novo, o amor ao trabalho, né?
Ele mesmo já começa agradecendo o trabalho, que é útil, ser útil é sempre uma recompensa, né? E a gente tem aprendido muito do poder do trabalho, a importância, a dignidade que traz como seres humanos, e a gente está vendo também que como espírito, né? Vamos dar para mais uma, Carlinha? Dá. Então vamos lá. Mensagem de número 20. Quem vai falar? São Vicente de Paulo. Opa! A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas, que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. Com outras palavras, mas a mesma caridade. O que destrói um grupo espírita? A falta de tudo isso. Caridade. O que destrói uma instituição espírita? A falta de tudo isso. Destrói tudo, né? Destrói família, destrói tudo. É verdade. Amizade, né? Destrói toda e qualquer relação. Então vamos passar mais uma vez, vamos ticar. Ele já começa dizendo que quem faz a força é a união. Para tudo. Né? Para tudo, como diz a Carlinha, seja dentro de casa, seja dentro do centro espírita, seja no ambiente profissional, tudo flui melhor quando se está unido. Eu lembro, nós somos 14 lá em casa, né? E eu lembro quando o papai ia fazer reunião de família, ele já começava com isso. Sempre ele falava. A união faz a força. Não, ele falava, dava a metáfora do feixe da vareta, o feixe de vara. Uma vara você pega e quebra. Um feixe de varas vocês não quebram. Então ele sempre fazia isso. A união faz a força. Era nisso, mas ele era dava uma metáfora. Não, e para dizer pra gente ser unidos, né? Porque ele fazia raras reuniões. Quando tinha reunião, o pau já estava cantando a hora. A gente já sabia, então assim, era sempre uma briga, né? São 14, alguém tinha brigado com alguém, alguma discussão, e ele já começava com essa união, que é o feixe todo junto, nada de brigar por besteira. Então, assim, tem também essa coisa, então em tudo isso está permeado, essa caridade no olhar para com tudo, né? E uma coisa interessante que ele fazia, que é uma coisa, ele começava a reunião com oração. Já chamando Jesus. 14 filhos já começa, que bonito isso, né? Olha, o que é um processo de educação? Olha só, a união faz a força, sede unidos, para serdes forte. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, ou seja, ninguém derruba mais essa árvore. Eu posso até me afastar dessa árvore, da sombra dessa árvore, mas que a árvore vai estar sempre lá, ela vai estar. Vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. Olha aí, nós estamos aqui no Brasil, em Manaus, no norte do nosso país, estudando. Essa ramagem chegou aqui? Chegou. A sombra dela. E é benfazeja. É benfazeja. Quanto consolo. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, é o quê? A se tornar invulnerável, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas. Porque se eu for indulgente, mas a Carla não for indulgente, eles conseguiram. Se a Carla for indulgente e eu não sou indulgente, eles conseguiram.
Para que eles não consigam, é necessário que seja recíproco, que seja tanto do lado da Carla quanto do lado da tia Conceição. Por isso é que ele diz, olha só, para chegardes a isso é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíproca, porque conviver é terrível. E além, principalmente com seres apaixonados, carregados de paixões más, e além de ser dificultoso, ainda tem as influências espirituais. E quando nós nos arvoramos ao trabalho do bem, fica pior ainda. Porque nós sofremos as perseguições e as invertidas. Então não é de um lado só, tem que ser dos dois lados. Aqui, olha. Para chegardes a isso, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas, que o facho da amizade santa vos congregue. Porque se a Carla fosse até aos meus defeitos, pronto. Quantos 1000 defeitos eu não tenho? Se eu for me ater só aos defeitos da Carla, quantos 1000 defeitos a Carla não tem? Acabou. Por isso que ele diz. A gente fica até com tom de voz. Sim. Tirar os defeitos que a gente tem mesmo, né? Quarta-feira eu estava falando isso. Meus irmãos, nesse 32 anos de espiritismo, que a gente já passou. Eu estou ficando até, acho que já, como diz o povo, já com a costa endurecida, né? E a gente vê, eu vejo as histórias se repetirem na minha frente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente só não desiste porque Jesus está com a gente. Mas muitas vezes a gente diz, eita, para que eu tenho que estar passando por isso? Deixa eu ficar sossegado no meu canto. Porque ser útil é uma recompensa. Ser útil é uma recompensa. Ser útil é uma recompensa. E ele diz, olha, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas. Que o facho da amizade santa vos congregue. Congregar é o quê? É separar? Não. Unir, que o facho da amizade. Facho, gente, é um ser que ilumina. Vos congregue, ilumine e aqueça os corações, né? Iluminar e aquecer os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal. Olha como ele falou, não é um ataque potente, é um ataque que é o quê? Desde que nós estejamos preparados para isso. Como o rochedo inabalável, a vaga furiosa. Linda nessa mensagem de consolo, ao mesmo tempo de advertência, nos chamando a atenção. Porque as atividades nos centros espíritas, a relação tem dificuldades, tem problemas, gente. Chega a ser cansativo. Porque para onde a gente vira é uma situação difícil, é uma conversinha, isso vai desgastando a gente, né? Isso vai desgastando. Vai minando as relações. E você vai para outra casa e encontra a mesma dificuldade, você vai para outra casa, até você entender que é em tudo quanto é lugar. E se nós não tivermos realmente força e vontade firme, a gente acaba desistindo. Vamos mais uma, Carlinha? Tá tão bom essa chibatada, né? Vamos. Essa é maior, né, Carlinha? É a 21. Fenelon. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que os médios se conservem isolados. Deus não lhes concedeu essa sublime faculdade somente para eles, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, eles terão 1000 oportunidades de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que ficam muito contentes por não sofrerem nenhuma fiscalização. Eis o que vos deixo, e se o orgulho não vos subjuga, compreendereis e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. Estais bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Não, visto que, no vosso zelo, julgais que o melhor que tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas
a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Quanto menos pessoas, mais obtereis. É principalmente pelo ascendente moral que exercerdes que atraireis os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se somente os atrairdes pelo fenômeno, os que vos procurarem serão movidos apenas pela curiosidade. Topareis com curiosos que não acreditarão em vós e que zombarão de vós. Se entre vós só se encontrarem pessoas dignas de apreço, muitas talvez não vos acreditem, mas vos respeitarão, e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra vez, vos darei novos conselhos. Tem uma nota aqui de Allan Kardec que diz: conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa particular porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram garantia da sua moralidade. Eu acho que para explicar bem isso daqui, o que Fenelon está falando, né? A primeira coisa ele diz que o que acontece, gente? Às vezes tem médium que se acha autossuficiente, que ele sozinho ele consegue, que ele não precisa de grupo, que ele não precisa de estudo, que os espíritos guiam ou orientam. É mais fácil ele ser enganado e, de certa forma, e fascinado. Difere se eles tivessem um grupo de estudo, né? Qual é o maior perigo do médium? É quando ele não quer ouvir crítica das comunicações que ele recebe. Isso também está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, que já é um dos pontos, né, sinalizadores que o médium está no processo obsessivo. Ele não admite ouvir qualquer crítica em relação às comunicações que ele dá. Então aqui ele já faz esse convite para que a gente possa estar sempre em grupo. E aí ele vai chamar atenção para algo que assim, ninguém vai convencer ninguém para assistindo o fenômeno, ou respeitar a doutrina assistindo o fenômeno, que ele deveria conquistar pela parte o quê? Moral. Então a gente pode até pegar o nosso querido Chico Xavier. Se houve um respeito na figura Francisco Cândido Xavier, não foi apenas por conta da faculdade mediúnica, mas a faculdade mediúnica chamou a atenção, mas aquilo que fez com que a humanidade o respeitasse era a sua conduta moral. Então, nenhum padre, nenhum pastor poderia levantar qualquer coisa contra Francisco Cândido Xavier, porque ele sempre viveu com seu dinheirinho, e todo o dinheiro arrecadado, isso era direcionado a instituições. Ele nunca se beneficiou. E fora os trabalhos que ele fazia lá em Uberaba, atendendo aquela multidão de gente, dando dinheiro, dando alimento, tudo ele distribuía, tinha equipes ali trabalhando. Então isso era algo irrefutável. Então havia e há um respeito muito grande pela figura de Francisco Cândido Xavier, pelo ser humano que ele foi, acima do médium, né? Esse ser humano moralizado. E isso fez com que muita gente passasse a respeitar a doutrina. Aí o Kardec deu um exemplo aqui, que um senhor foi empregado numa determinada casa porque souberam que ele era espírita. Depois é espírita, então é moralizado. Obviamente que isso não é uma regra, né? Nós sabemos que tem religiosos espírita, evangélicos, católicos, e que infelizmente não tem conduta moral. Sincero. Espírita sincero, sim, né? Por isso é que ele sempre coloca espírita sincero. Se não tiver esse adjetivo, deixou de ser. Foi bom, gente? Foi bom, Carlinha? Foi ótimo. E só para completar teu pensamento, assim, que o Chico, ele realmente não converteu os padres, pastores, mas todos o respeitavam e elogiavam, né? Então, assim, lembro que tem sentiremos falta dele. Então, assim, nunca converteu os padres e pastores, mas o respeito. O respeito ele obteve, né? Que bom. 2 mensagens lindíssimas. 3, na verdade. 3 mensagens. São Luís, São Vicente de Paulo e Fenelon. Essas pérolas
Os verdadeiros tesouros estão no finalzinho do Livro dos Médiuns, nas dissertações espíritas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E esse pedido dele é algo assim de fundamental importância. A gente diz assim, quando Jesus fala, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muito se amar. Porque quando nós verdadeiramente temos essa caridade que ama, a gente não vai cair nas armadilhas dos espíritos perversos que tentam nos distanciar. E que algumas vezes a gente é obrigada a se distanciar, porque não tem mais como perseverar, não tem como continuar. Mas por quê? Porque nos faltou amor. Se tivéssemos verdadeiramente amor, nós não cairíamos nessas armadilhas, porque só lobos caem nas armadilhas dos lobos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, minhas amigas, irmãos de Ideal Espírita, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que conduziram e nos inspiraram. E te rogamos, Senhor, livra-nos de todo o mal. Graça te damos, que assim seja.